Nós estarmos aqui com vocês, já nos sentimos parte dessa família. Vamos então orar. E é em teu nome, Pai de amor, e é em nome de Jesus, nosso Mestre amado, que rogamos a vós, mentores desta casa, dirigentes deste trabalho, irmãos que cuidam zelosamente de todos os corações encarnados e desencarnados, que aqui são socorridos. Auxilia a todos nós nesse momento, que sejamos tratados espiritualmente, harmonizados, recebamos o alimento espiritual e fortalecidos na fé, na alegria dessa comunhão do bem. Ao término desse trabalho, estejamos todos vigorosos, com a nossa vontade enorme, para no mundo vivermos junto aos nossos irmãos, dando demonstrações do nosso amor pelo nosso Senhor Jesus. Guarde a todos os corações que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, aqueles outros que estão a caminho, aqueles que não puderem chegar, e a todos os nossos irmãos, Senhor, da região, que recebam do nosso carinho, das nossas melhores vibrações, o teu amor, divino pastor. Fiquem conosco, benfeitores espirituais. Nos entregamos em vossas mãos, na graça de Deus. Já podemos? Bem, amigos, então hoje nós vamos conversar sobre manifestações dos espíritos. Denise, mas por que esse tema? É um tema muito difícil. Na verdade, ele é um tema que poderíamos até aprofundar muito, mas não é o objetivo desse trabalho. Nosso desejo é que nós entendamos, nesse momento de conversa, que juntos nós assumamos a nossa realidade de filhos de Deus. Porque nós falamos dos espíritos como se eles fossem lá, um irmão lá longe de nós, e esquecemos que nós somos espíritos. E nós falamos dos desencarnados, alguns com medo. E o que nós desejamos é que nós entendamos, acima de tudo, que todos nós somos espíritos, filhos de Deus. E que as possibilidades que nós temos enquanto desencarnados, essas possibilidades, elas ficam, é certo, embotadas pela matéria. Mas nós não deixamos de nos manifestar, de transmitir nossos pensamentos, nossos sentimentos, de agirmos sobre os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, esse trabalho é para nos levar a uma conscientização do que é que nós estamos fazendo, primeiro, com nossos pensamentos. Segundo, com as nossas falas. Terceiro, com nossos comportamentos. Porque nós influenciamos a todos e também somos influenciados por eles. No Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que eles se manifestam e eles interferem no nosso dia a dia, muito mais até do que nós imaginamos. Bom, se é assim, a gente não precisa estudar isso numa reunião pública? A gente não precisa ter essa consciência? Porque não podemos imaginar que estamos aqui só os encarnados. Quantos desencarnados estão aqui conosco? E quando nós sairmos da casa espírita, quantos irmãos eles nos acompanham? Quantos outros nós vamos encontrar pelo caminho? Quantos outros estão sempre conosco no trabalho, na família? Precisamos ter essa consciência. Nós nunca, mas é nunca mesmo, nós nunca estamos sozinhos. Ainda que estejamos num quarto fechado, mas nós atraímos para junto de nós os afins. Então vamos estudar para nós entendermos isso. Manifestações dos espíritos, o perispírito como princípio das manifestações. Perispírito, para quem não conhece, não sabe, é um organismo, é o organismo espiritual. Nós temos, enquanto encarnados, o corpo físico. Mas esse corpo físico, ele foi gerado pela matriz, que é justamente o organismo espiritual. E graças a esse organismo que nós
nunca perdemos, estejamos lá no plano material, no plano espiritual, ou estejamos aqui no plano material, nós todos nós temos perispírito. Quer dizer que nós interferimos nos nossos irmãos. Deixamos as pessoas nervosas? Deixamos as pessoas tristes? Por que é que nós fazemos isso? Porque isso vai ser cobrado de nós diante da justiça de Deus. Por que é que, em vez de você levar uma palavra amiga para o teu irmão, por que você desarmoniza teu irmão? Que prazer é esse que você tem de criar um mal-estar, um desequilíbrio psíquico, emocional no teu irmão? Nós interferimos nas pessoas. Elas também interferem em nós. Então, vamos estudar. Baseado no Livro dos Médiuns e também em obras póstumas, primeira parte. Deixa só eu ligar aqui, é que minha mão tá suada, está escorrendo. Liga aqui para mim na lateral. Vê se não está desligado. Bota on. Não, é só botar no on. Não? Deixa eu ver. Ligou. Primeiro, essa consciência que nós devemos ter, como nós já falamos, alma é um espírito encarnado. Então, nós falamos, meu irmão desencarnou, uma boa alma. Na verdade, nós estamos falando da mesma coisa, espírito, que normalmente se utiliza o termo alma para o espírito encarnado e espírito para desencarnado. Mas nós estamos falando do mesmo ser, do mesmo Filho de Deus. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Então, lá no Livro dos Médiuns, nós vamos ter esse ensinamento. Há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro material, de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, em nós, encarnados, como nós já falamos, nós somos a essência, o Filho de Deus, onde ali nós temos toda uma possibilidade de desenvolver nossas potências divinas, inteligência, virtudes, até alcançarmos a condição de espírito puro. E para nós fazermos essa nossa caminhada de ascensão em direção ao Pai, nós temos o corpo espiritual. Como nós falamos, esse vai estar sempre conosco. E o corpo material, esse, quando nós reencarnamos, viemos para o plano material, aí nós recebemos essa roupagem, uma vestimenta, que assim como nós trocamos de roupa, deixamos de lado uma blusa, uma calça, esse corpo também, ele retorna à mãe natureza, e para uma futura reencarnação, nós vamos receber um novo corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro, que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. O outro se desliga deste e acompanha a alma. Que outro é esse? Que corpo é esse, gente? É o perispírito? É esse aí. É o organismo espiritual. Então, pelo fenômeno da morte, o que é que nós vamos ter? A desagregação do envoltório grosseiro. É a matéria, é a roupa que a gente doa, que a gente guarda no guarda-roupa. É essa matéria que a gente retorna, a gente dá de volta à mãe natureza que nos emprestou. É simples assim. Então, o perispírito, esse organismo espiritual, acompanha o espírito, que fica sempre
com esse evoltório, mas é sempre. O que vai mudar é a beleza, porque à medida que esse espírito evolui, o seu corpo espiritual também se embeleza. Esse corpo, esse último, que é o perispírito, ele é fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, mas não deixa de ser matéria. Então, nós não enxergamos pelos olhos carnais, mas o organismo espiritual, ele é matéria. Tudo na vida é energia. Só que em dimensões, em vibrações, em aglutinações diferentes. Então, pelos olhos carnais, nós não visualizamos. Mas aqueles que têm a vidência conseguem, às vezes, enxergar o espírito. Numa reunião mediúnica, um espírito, ele pode se apresentar, ele pode se materializar através do perispírito, se ele tiver um médium com qualidades para tanto. E se a ele for permitido, e se ele souber. Então, há, logicamente, condições para que tudo aconteça. Mas o certo é que nós precisamos entender que somente, mas somente o corpo grosseiro é que retorna à natureza. Perguntamos a vocês, a morte, que morte é essa que tanto nós falamos? Que morte é essa? Se o espírito não morre, se o organismo espiritual, a nossa vestimenta, permanece sempre conosco, que morte é essa? O espiritismo, ele acaba com a morte. Não há morte. Nós usamos um termo da ignorância do passado para os dias atuais e ainda tomamos comportamentos, atitudes que já não fazem mais coerência com a nossa fé raciocinada. Se nós sabemos que somos filhos de Deus, imortais, se nós fomos criados para a felicidade, se nós sabemos que nós estamos temporariamente aqui, como no curso, numa escola, mas que a nossa casa é no mundo espiritual, que morte é essa? Que morte é essa? E por que é que nós sofremos tanto? Porque não trabalhamos diariamente em nós essa realidade espiritual. Porque diariamente nós não falamos para nós e para os entes queridos. Nós somos espíritos. Hoje nós estamos aqui. Mas amanhã, assim como meu filho pode resolver ir morar em São Paulo, morar num outro país, amanhã você vai ficar longe de mim por um período. Depois nós vamos reencontrar. A gente fala isso no dia a dia para as pessoas? Não falamos, mas deveríamos. A orientação é essa. Deveríamos de tratar desse assunto com a mesma naturalidade como nós falamos de uma viagem, como nós falamos das coisas do dia a dia aqui. Mas aí não queremos conversar sobre essas coisas. E eis que quando esse momento chega, e chega para todos, aí vem o desespero. Mas por que desespero, se nós sabemos que isso é uma coisa natural da vida? Nós não buscamos a vivência dessa nossa realidade. Quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se dele, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Enfatizamos, orientação recebida no livro dos médiuns. Nós nunca vamos ficar sem o nosso organismo espiritual. É nunca. O que acontece é a melhoria. O espírito se melhora, o organismo espiritual, ele também se aprimora. Isso acontece. Mas ficar sem um organismo espiritual, nenhum espírito fica. Nem o ser na condição de espírito puro. O que acontece é que um espírito puro tem tanta luz que o seu organismo espiritual é tão belo que se confunde com a própria beleza do espírito. Mas ele tem uma vestimenta espiritual. Tudo bem? Os desencarnados estão entre nós. Então, esse é o ensinamento. A todo momento nós temos irmãos desencarnados conosco, em qualquer lugar. Na rua, na escola, no trabalho, na barca, qualquer lugar eles estão conosco.
Então, aqui uma imagem de um irmão, por exemplo, numa praça, e nós temos aqui uma companheira junto a ele. Esse irmão, ele está fazendo o quê? O que ele está fazendo? Parece que ele está escrevendo, não é isso? E o comportamento dele ali, olha, a imagem do semblante é uma imagem séria, parece que ele está fazendo um trabalho sério. Essa irmã, pela sua imagem, esse espírito, nós já conseguimos perceber que é um espírito bom, que está ali, então, inspirando para uma coisa boa. Mas se nós tivermos com um bom pensamento, nós vamos atrair os bons espíritos. Se a nossa fala for de crítica, de reclamação, nós vamos atrair os espíritos perturbadores. Por isso, nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque nós temos essa responsabilidade. Vivemos com aqueles que nós atraímos. Sempre. Os espíritos atestam sua presença de inúmeras maneiras, de acordo com a sua aptidão, vontade, maior ou menor elevação espiritual. É o que nós estávamos falando. Tudo dentro da vontade, da permissão de Deus, e de acordo com as possibilidades do espírito. Ele quer se manifestar? Qual é o objetivo? Ele sabe como fazer isso? Tem condições para tanto? Tem médios para se manifestar entre os encarnados? Porque no plano espiritual ele não vai precisar. Concordam comigo? E é assim. Então, os que estão lá no mundo espiritual, eles se manifestam entre nós, e nós que estamos aqui também interferimos neles que estão no mundo espiritual. Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações, nós interferimos neles. Um irmão desencarnado, se nós orarmos por ele, nós vamos interferir por ele? Vamos. Uma interferência saudável. Ele vai receber uma vibração boa. Agora, um irmão que a gente não goste, e se a gente falar mal dele, como é que vai ser essa nossa interferência? E olha aí a nossa responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo com os encarnados e com os desencarnados? Porque nós interferimos, tanto é encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. É o tempo todo isso. Nós não podemos esquecer esse ensinamento. A todo momento eles nos interferem e a todo momento nós somos influenciados por eles. A todo momento. Os espíritos sempre se manifestaram em obras póstumas. O ensinamento. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Vamos parar aqui e vamos raciocinar? Mundo invisível que povoa o espaço no meio do qual vivemos. Qual é o mundo maior? O mundo material ou espiritual? Espiritual. São os desencarnados que vivem entre nós ou somos nós encarnados que vivemos entre os desencarnados? Hã? Vivem entre nós? Errado. Somos nós que vivemos entre os desencarnados. Porque o mundo invisível, ele povoa o espaço. E nós vivemos no é dentro. Nós vivemos nesse mundo invisível. Nós vivemos nele. Então, nós é que estamos no meio dos desencarnados. Na verdade, entre aspas, quem são os alienígenas? Sabe quem são? Nós. Nós é que somos os alienígenas, os ETs, que a gente acha que falar de espírito, eu tenho medo de espírito. Não podemos ter medo de espírito, porque nós somos espírito. Ah, mas eles lá não. Eles aqui, nós no meio deles. Muda completamente. Compreende o que eu estou falando para vocês? Somos nós que vivemos no meio deles. O mundo espiritual é a matriz, é a verdadeira morada. Nós é que somos os ETs, os extraterrestres. ETs no bom sentido, porque estamos com uma roupagem material que é um escafandro,
para poder estar aqui. Mas na vida verdadeira, nós não precisamos dessa roupagem. Nós ficamos sem ela. Então, são eles que olham para nós como ETs. E nós estamos procurando os ETs. Agora, vocês já sabem que somos nós. Está vendo? É uma questão de lógica, fé raciocinada. Então, olha, o mundo, ensinamento em obras póstumas. Não vamos mais esquecer, tá bom? Então, ao mundo invisível povoa o espaço no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos. E que se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. Mas é óbvio, porque o mundo espiritual é a matriz, é a origem, é a nossa casa. Desde que há homem, quer dizer que é um espírito reencarnado, essa manifestação do encarnado para o desencarnado, desencarnado para encarnado, pronto. A partir daí aconteceu. Tudo bem? Por que atualmente os espíritos se manifestam com maior frequência? Essa é uma pergunta inteligente. Se sempre foi assim, se nós, os reencarnados, que estamos no plano material, nós podemos nos manifestar com eles, e eles conosco. Mas por que hoje em dia os fenômenos acontecem de uma forma maior? Por quê? Conseguimos uma certa maturidade que não tínhamos antes. Verdade. Isso sim, verdade. E há também outras coisas. Olha aqui, essa menina no campo, ela está tocando, estão vendo a irmãzinha ao lado dela? Também um bom espírito está inspirando a criança para um comportamento saudável. Concordam comigo? E olha aqui o ensinamento. É da vontade de Deus que os homens despertem para a sua realidade mortal. Diante dos depoimentos dos espíritos, como não cuidar da própria reforma íntima? Exatamente como nosso amigo falou. Chegamos a um momento de que nós precisamos amadurecer espiritualmente. Chegamos a um momento que nós não podemos mais ignorar a nossa realidade espiritual. Chegamos no momento em que o convite é para a nossa regeneração, para vivermos numa morada regenerada. Quem vive numa morada regenerada já tem consciência de que é filho de Deus. Já deseja viver dentro da lei de Deus. Não vive plenamente essa lei, mas deseja, mas quer. Já não sente mais prazer em machucar o seu semelhante. Não sente mais esse prazer. Ele não quer mais fazer isso. Pode até errar, mas erra por ignorância, mas não porque quer perturbar o seu próximo. Compreende? Então, nesse grau, a partir daqui para diante, cada vez mais as manifestações vão acontecer de uma forma natural. Porque isso é da lei divina. Isso não é nada sobrenatural. Isso não é nada absurdo. Manifestações, elas estão dentro das leis naturais da vida. O que acontecia é que esse espírito ignorante, endurecido, embrutecido, num corpo somático, quer dizer, matéria, físico, muito endurecido, as possibilidades eram menores. À medida que esse espírito desperta, tem consciência de que ele precisa viver dentro das leis de Deus, ele quer viver dentro dessas leis, e que ele começa a trabalhar pela sua reforma íntima, não é a reforma do outro, porque nós temos a mania de querer mudar o outro. Sabe quando nós vamos conseguir mudar o outro? Sabe quando? Nunca, nunca. Porque se Jesus, que é espírito puro, não mudou a nenhum de nós, quem somos nós para termos a pretensão de que nós vamos mudar as pessoas? Não muda. Porque isso não é da lei de Deus. Porque Deus quer que cada espírito evolua por si mesmo. Cada espírito evolua pelos seus esforços, domando suas más inclinações, lutando pela sua reforma íntima. Então, enquanto nós ficarmos querendo corrigir o outro, apontar o dedo para o outro, nós estamos
deixando de cuidar de nós mesmos. E nesse momento nós estamos até nos comprometendo, porque estamos faltando com a caridade, com a tolerância, com o respeito junto ao nosso semelhante. Perceberam como nós estamos em erro? Então nós temos que parar de reclamar do outro, parar de apontar o defeito do outro, olhar para dentro de nós e falarmos assim: Denise, quais são os teus problemas? Quais são os teus conflitos? Consegue perceber nesse momento que você está sendo egoísta? Consegue perceber nesse momento o teu orgulho, a tua vaidade, a tua presunção? Pois então se corrige, doma essa má inclinação. A todo momento nós temos que ficar falando isso para nós mesmos, corrigindo a nós mesmos. É difícil, é luta, dá trabalho, é sacrifício, por isso é mérito, é conquista. Nada acontece de graça, é luta. Encarnados e desencarnados em contínuo intercâmbio. Agora nós temos consciência, não temos? Temos, né? Agora nós temos. Agora nós já sabemos disso. Então, olha, uma imagem aqui de encarnados e desencarnados numa reunião mediúnica, por exemplo. Na casa espírita, isso acontece toda semana. Então, na casa espírita, eu entendo que os desencarnados estão entre nós? Ah, estão. Quer dizer que quando termina o trabalho mediúnico, acabou, eles não estão entre nós? O problema é quem é que está entre nós. Quem é? O mentor? Não, o mentor não. O mentor ele tem mais trabalho para fazer. Mas e os outros irmãos? Quem são os familiares? Quem são os afins? E além disso, todos nós temos o amigo espiritual, o nosso próprio mentor, que deu ali a chancela dessa nossa experiência reencarnatória. Então, nós estamos sempre acompanhados, sempre. Obras póstumas. Vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível. Se alguém tinha dúvida, agora tenha certeza. Mundo visível, material, em meio do mundo invisível. Com o qual se acha em contato perpétuo. Contato perpétuo é contato de uma hora? É contato na casa espírita? Não, é o tempo todo. É a vida toda. É permanente. Não para nunca. Não para. Segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro, reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos, que foram considerados sobrenaturais, por se não lhes conhecer a causa. Estamos, às vezes, em casa, pensamos numa pessoa, e o nosso telefone toca, eis que a pessoa nos liga. Falamos de uma pessoa e eis que daqui a pouco a gente encontra com aquela pessoa no meio da rua. Olha os fenômenos acontecendo de uma forma natural e nós não conseguimos enxergar. Somos espíritos. Nós não podemos esquecer. Eu estou falando com você, você é espírito, eu sou espírito. Nós somos espíritos. E às vezes nós queremos receber uma comunicação de um espírito. E os espíritos devem falar para nós assim: vocês são loucos, né? Se vocês querem receber comunicação de espírito, mas vocês são espíritos, a todo momento vocês estão comunicando entre vocês. Como é que pode isso? Fé raciocinada. E quantos irmãos desencarnados, quando um amigo espiritual às vezes inspira uma amiga que chega perto de nós para nos dar um conselho, e é a ajuda do amigo espiritual. Mas como é pelo verbo da minha amiga, eu não acredito. Agora, se o espírito se materializasse, isso eu ia acreditar. Nós queremos o quê? O sobrenatural. Nós queremos o fantástico. Nós queremos aquilo que é louco. Mas nas leis divinas, tudo acontece da forma mais simples. Para que o espírito vai precisar retirar ectoplasma de um médium para se materializar, para falar, se ele pode intuir uma amiga que tem essa percepção e ela ser um instrumento para ele falar? É de uma forma mais simples, mas nós queremos a coisa mais grotesca. Eles não fazem assim. Nós é que precisamos mudar nossas percepções. Nós precisamos crescer. Então, vamos lá. Todos mergulhados no plasma divino.
Por que acontecem essas comunicações permanentes, essas interferências permanentes? Tudo por conta disso, olha. Nós estamos todos mergulhados no plasma divino. Vamos entender o que é isso? O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Quem nos traz essas orientações? Espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Quer dizer o seguinte, nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados no plasma divino, hausto do Criador. E como nós estamos mergulhados em Deus, o que acontece? O que eu penso, o que eu faço, interfere no meu irmão. E o que o outro faz, interfere em mim. É assim como o ar propaga o som, esse plasma divino, esse fluido cósmico, ele é o propagador das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nossas vibrações. Pensou, gerou, plasmou, idealizou, chegou. O que é que nós estamos pensando? Voltamos a repetir. De que forma nós estamos, nesse momento, interferindo no mundo? Como é que nós estamos interferindo, fazendo, nesse momento, em relação a esse grande contexto social? Se trabalhadores de Jesus, nós oramos, nós vibramos no bem, e não ficamos falando das atrocidades, da violência, dos escândalos. E aí nós temos compaixão do nosso semelhante. Estamos interferindo de uma forma salutar. Mas se a todo momento eu ficar falando da tragédia que aconteceu, do assalto, do roubo, seja lá do que vocês quiserem, e se você leva isso adiante para o outro, primeiro, você já vai levar uma energia ruim para aquele que vai te ouvir. E ele não quer ouvir aquilo ali. Mas você fala, ele não quer ouvir. E você já está interferindo nesse plasma divino. Então, quer dizer o seguinte, nós estamos ajudando a sanear a psicosfera do nosso planeta? Nós estamos trabalhando para que a nossa casa se regenere? Ou nós estamos sendo instrumentos, cooperadores dos nossos irmãos ignorantes e endurecidos? Cada um, nesse momento, está se mostrando. Cada um, nesse momento, pela sua fala, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, os amigos espirituais sabem quem está servindo a Jesus, a causa do bem, e aqueles que estão onerando, se comprometendo diante das leis divinas. É uma seleção natural. Nunca foi tão fácil separar o joio do trigo. Basta olhar para o comportamento de cada um. Basta olhar para a fala de cada um. E nós já mostramos o que é que nós estamos fazendo nesse mundo. Importante esse estudo de hoje para essa nossa conscientização. Nós precisamos levar para as pessoas evangelho. Nós precisamos interferir com o bem, com oração, com a palavra amiga, com a fraternidade, com a dignidade, com o respeito. As pessoas precisam de Jesus. Jesus é o médico de todos nós. As pessoas não precisam mais ficar ouvindo escândalos. As pessoas não precisam mais ficar ouvindo tragédias. Cada um já tem a sua própria tragédia dentro de si. Cada um já está com a sua própria dificuldade, com a sua doença, com seus conflitos, com os seus tormentos. Para que você vai falar para a pessoa de tragédia? Isso é masoquismo. Ah, mas você não ouviu aquela notícia? A pessoa vai falar, não, eu não vou. Ah, mas eu vou te contar. Não, eu não quero ouvir, mas a pessoa conta mesmo assim. E tem pessoas que têm prazer em levar o escândalo, a dor para o outro. Está se comprometendo diante das leis divinas. Exatamente. Silêncio. Caridade, às vezes, é o silêncio. E na hora que a pessoa falar, você entra em oração. É melhor não falar nada. Porque se você falar alguma coisa com a pessoa, aí você já entrou no psiquismo daquela pessoa e pronto. Aí a gente perde a vigilância. Exatamente. A gente perde a vigilância e pronto.
Melhor não falar nada. Você disse é a coisa certa. Jesus ensinou pelo que ele falou e pelo que ele também soube silenciar. E nós falamos demais. Nós adoramos falar. As pessoas nem acabaram de pronunciar a palavra, terminaram a frase e nós já interrompemos. Nós ainda não temos essa sabedoria de saber silenciar. Silenciar é sabedoria, conquista, dá trabalho silenciar. Nós não sabemos ainda silenciar. Então, corpo espiritual, perispírito. Como nós falamos, estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico. Então, o que a gente pensa, fala, nós já sabemos que vai ser transmitido por esse fluido. E como todos nós temos o organismo espiritual, então todos nós interferimos uns nos outros. Está aqui, espírito, filho de Deus, a essência, o organismo espiritual que permanece sempre conosco e a roupa. A roupa, essa roupa a gente doa. Essa roupa a gente doa para a Mãe Natureza, porque foi empréstimo. Ela nos emprestou e a gente doa. Se nós, a cada momento, nós pensássemos assim como eu estou tirando esse vestido hoje, amanhã eu dou esse corpo para a Mãe Natureza, assim como eu estou vestindo uma roupa nova, amanhã eu vou colocar uma roupa nova. Se a cada dia ou todo dia fizéssemos esse exercício, sabe que isso ia acontecer? No momento do desencarne, na mesma hora você ia falar assim com a roupa, muito obrigada por você ter me ajudado bastante. Mas agora eu vou seguir minha caminhada. Faria uma oração em agradecimento pela roupa usada, mas na mesma hora seguiria adiante no mundo espiritual. E por que não acontece isso? Porque nós não trabalhamos isso dentro de nós e nem com os outros. Vocês têm noção o quanto nós prejudicamos aqueles que estão lá no plano espiritual? Está lá não, olha só como é que a gente fala. Na verdade, o plano espiritual que está aqui, porque eu estou no meio do plano espiritual, está vendo? A nossa fala precisa mudar. Tem pessoas que falam assim, o meu espírito, errado. Eu sou espírito. Eu espírito, não é o meu espírito, eu espírito. Então nós temos que mudar essas nossas falas, para que a gente viva essa nossa realidade. Então vamos lá para o organismo espiritual, obras póstumas. Sua substância, aurida do fluido universal ou cósmico, como nós já aprendemos, que o forma e alimenta, como a forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. No mundo primitivo, o que acontece? Perispírito muito denso. No mundo de provas, ele já melhorou um pouquinho? Já melhorou um pouquinho. No mundo de regeneração, mais qualificado. Nas moradas boas, mais qualificado. Moradas ditosas. E nas moradas celestiais? Perispírito sublimado. Perispírito sublimado. Porque o ser se torna agora um ser puro. E aí é uma vestimenta belíssima, esse organismo espiritual. E, logicamente, as possibilidades que nós temos, porque todos nós, como filhos de Deus, as possibilidades são as mesmas. O que é que muda? O desenvolvimento, a forma como nós vamos aplicar os nossos talentos. À medida que eu estudo, à medida que eu me moralizo, o que acontece? Eu me aprimoro. E as minhas possibilidades de ação são maiores. Exemplo, Jesus, Espírito puro. Quais são as possibilidades de ação em Jesus? Jesus, Espírito puro, cria uma morada. Criou esse planeta. Ele criou a morada, ele governa esse planeta e ele cuida de todos nós. Compreende? Então, à medida que o Espírito evolui, ele vai tendo maiores possibilidades, maiores responsabilidades também, missões maiores. O mentor de uma casa espírita é um irmão que já tem grandes qualidades. E é assim. Essa lei do progresso, ela acontece em todos os mundos e ela vige para todos nós. O perispírito retrata a mente do espírito que lhe preside a formação.
Quer dizer que se uma mente estiver desarmonizada, desequilibrada, como é que vai estar esse perispírito? Desarmonizado? A mente desarmonizada desarmoniza o perispírito, o organismo espiritual. Mas se o organismo espiritual ele é a matriz do corpo físico, quer dizer que espírito desarmonizado, com perispírito desarmonizado, vai interferir no corpo material? Vai. Olha o que nós acabamos de falar. Tem certeza disso? Temos certeza disso. Então, quando nós pensamos uma coisa ruim, sabe o que nós estamos fazendo nesse momento? Estamos falando para a nossa matéria assim, olha, coloca aí uma célulazinha em desarmonia. Coloca uma dificuldadezinha aí no meu organismo material. É isso que nós estamos falando para nós mesmos. Nós passamos uma energia ruim para o nosso perispírito e essa energia ruim, ela vai gerar um desequilíbrio na matéria. Dor de cabeça, dor no estômago, nervoso, insônia, para não falar das doenças mais crônicas que nós geramos. O perispírito irradia-se. Então, ele não fica embotado no organismo material. Não fica. Obras póstumas. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior. E forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Querem um exemplo disso? Tem pessoas que chegam perto de nós, elas nos abraçam, nós falamos assim, ai, que energia boa, ai, que abraço gostoso. E aí você vai e abraça bem forte aquela pessoa, porque você recebeu uma energia boa. Tem outras pessoas que chegam perto de você e você faz assim, ó. Sabe por quê? Que aquela pessoa chega perto de você com uma energia ruim, porque ela só sabe reclamar da vida, porque ela só sabe se queixar, e a energia dela te faz mal. Nós fazemos isso com as pessoas fazem isso conosco, os desencarnados também. Então, quando nós pensamos de uma forma ruim, se os espíritos estão conosco por afinidade, quem é que vem para perto da gente? Os espíritos ignorantes, endurecidos. Se a minha energia já não está boa, aí se soma, se adiciona com a deles, como é que eu vou ficar? Pior, péssimo, péssimo. Aí a gente fica na cama, aí a gente fica doente. Ai, mas por que eu só fico doente? Ai, mas por que eu só vivo angustiada? O que é que você está pensando? A pergunta é básica. Por que você só vive angustiada? O que é que você vive pensando? O que é que você vive falando? O que é que você vive assistindo? Quais são as tuas vontades, teus desejos? Porque junto de você vivem os afins, encarnados e desencarnados. Se os encarnados você consegue fechar a porta do quarto, mas os desencarnados eles passam. E aí? Eles vão lá para perto de você. E aí a tua energia adicionada com a deles, olha o que nós geramos. O espírito, para atuar, utiliza-se do corpo espiritual. Já aprendemos isso, né? Livro dos Médiuns. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito. Gente, a lição se repete para nós não mais esquecermos isso. Cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. O perispírito é para o espírito que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento da sua ação. Então, estamos sempre com o nosso organismo espiritual, perispírito. À medida que nós nos moralizamos, nosso organismo espiritual se embeleza. Quando nós estamos no plano material, se eu quero sair daqui e me aproximar da cadeira, o que é que eu faço? Eu uso as pernas. A mente pensou, deseja,
a vontade se coloca em movimento e eu dou o comando. E no mundo espiritual? No mundo espiritual, eu me utilizo do perispírito. Possibilidades para eles naturais, para nós naturais. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, e à medida que nós evoluímos, essas possibilidades, elas se fazem de uma forma tranquila. Não tem a menor dificuldade. Tem irmãos, inclusive, ignorantes, que não compreendem a lei, de como eles fazem, mas eles sabem fazer. Porque pensou, tem vontade, e aí eles fazem. O perispírito atende à ordem do espírito. Como é que isso acontece, então? Livro dos Médiuns. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Nós não vamos aqui detalhar as possibilidades do perispírito, porque isso seria um estudo mais profundo e também não é o objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho é uma conscientização. Mas o que nós queremos é que entendamos que esse perispírito, esse organismo espiritual, ele tem grandes possibilidades de ser, de receber informações dos outros e da mesma forma de passar informações para os outros, de várias formas. Uma pessoa fixa, se ela ficar com uma ideia fixa, vou ficar doente, vou ficar doente, vou ficar doente, estou doente. Sabe o que ela gera com essa monoideia, com essa ideia fixa? A doença para ela. Se uma pessoa, ela fica com uma ideia física, vou me equilibrar, vou ter calma, ela está se condicionando a ser uma pessoa mais equilibrada. Da mesma forma, nós interferimos no outro. Irmãos que se comprazem ainda na ignorância, quando eles querem perturbar uma pessoa, o que eles fazem? Chegam perto da pessoa e falam assim, olha, você matou, você é culpado. Aquela pessoa assume aquela culpa e eles começam a agir sobre ela. Se a pessoa pegar e falar, não sou culpada, eu errei por ignorância, mas eu agora quero me corrigir, acabou, não tem sintonia. Percebem? Então, tudo vai depender do nosso comportamento. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Foi aquilo que eu falei. Se eu ficar pensando só em doença, eu vou gerar uma doença para mim. Se eu parar de falar na doença e se eu começar a mentalizar a saúde para mim, eu vou gerar saúde para mim. Isso em todos os sentidos. Se eu começar a orar e plasmar uma psicosfera de paz para o Rio de Janeiro, eu vou cooperar ativamente para que o Rio de Janeiro seja mais pacificado. Se eu continuar falando dos escândalos da violência, eu estou contribuindo para que o nosso Rio de Janeiro permaneça na violência. Ação do pensamento. Como é que nós fazemos isso? O espírito André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele diz para nós que, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Então, em tudo na vida, o pensamento, ele é o agente. E o pensamento, ele é inerente a quem? Ao espírito, encarnado ou desencarnado. Quer dizer que com o nosso pensamento, nós estamos interferindo na nossa vida, na vida do outro, nos encarnados, nos desencarnados, na obra de Deus. Olha como é importante. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Tudo que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. Uma pessoa que fica com uma ideia fixa desequilibrada, essa pessoa se desarmoniza.
Uma pessoa que fica com bons pensamentos, essa pessoa vive com alegria, vive com saúde. O que nós pensarmos e nós falarmos para o nosso irmão, vamos interferir na saúde dele. Fala. É. E parecendo que você mesmo sabe que isso não condiz com a sua forma de pensar, mas você acaba fazendo. Isso seria por influência? Sim. O que mais, uma das formas que os espíritos endurecidos inferiores estão agindo hoje, e que nós temos recebido comunicações nas reuniões mediúnicas, é que eles estão usando os meios de comunicação, os instrumentos que nós temos dentro de casa, para que nós saiamos do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar e sejamos divulgadores dos escândalos. Porque enquanto nós estivermos divulgando os escândalos, nós estamos levando uma energia ruim, uma carga ruim para o nosso semelhante. Querem ver o exemplo disso? O WhatsApp. As pessoas, elas estão levando mensagens péssimas para os outros. As pessoas, elas estão levando informações péssimas. Falam um monte, não levam paz para as pessoas, levam desespero, falam de agressão, falam da violência. Isso, gente, você está sendo instrumento de quem? É Jesus? Você acha que Jesus, quando você recebeu uma mensagem, a pergunta é simples. Essa mensagem que eu recebi, ela seria repassada por Jesus? É simples a pergunta. Se Jesus estivesse aqui do meu lado, eu passaria essa mensagem para uma outra pessoa? A tua consciência vai dizer. Se for uma mensagem de amor, de perdão, de caridade, essa mensagem é de Jesus. Se for para falar do escândalo, se for para falar dos políticos, da violência, não é. Porque, como eu falei lá no início, esses irmãos que estão sucumbindo, esses escândalos que estão acontecendo, para esses irmãos o que a gente precisa fazer é orar. Esses irmãos estão doentes, eles precisam da nossa compaixão. Eles já estão desequilibrados por eles mesmos. E já estão comprometidos diante das leis divinas. Não precisam das nossas ações, dos nossos pensamentos, para que o escândalo seja maior. Então, o que nós precisamos fazer é orar, silenciar. Silencia. Recebeu uma mensagem ruim? Não repassa. O que mais eu tenho feito hoje em dia, sabe o que é com esse WhatsApp? As pessoas estão mandando tanta coisa para mim, desairosa, desequilibrada, eu apago tudo. Eu apago tudo, já não estou nem mais respondendo. Porque se a pessoa, eu já falei para a pessoa que eu não quero receber, a pessoa insiste em mandar. Então agora eu apago e já não falo mais nada. Porque a gente silencia para ver se a pessoa se conscientiza. Não repasso, não repassa. Não repasse essas informações para as pessoas. Não seja instrumento da ignorância das trevas. Não repassa. Então é isso. E eles estão se utilizando da mídia, das nossas possibilidades hoje, que são equipamentos maravilhosos, quando bem utilizados, mas que nesse momento as pessoas, elas perderam o bom senso, estão desequilibradas, estão doentes, porque as pessoas não conseguem mais viver sem um WhatsApp. Mas é a opção de a mídia está aí, uma ferramenta, mas a opção de você propagar a informação é sua. Então, como o exemplo que eu dei, até da minha pessoa, um exemplo, o fato de eu sentir essa, entre aspas, vontade de propagar, mesmo sendo uma pessoa do bem, está sendo influenciado. Está assim, vai lá, como é que é seu nome? Vai lá, Carlos, vai, envia para tua prima. Olha, tua prima precisa ouvir. Vai lá, envia para tua mãe. Não, vai lá, envia. E você fala assim, mas será? Não, é sim, eles precisam. Aí você vai e envia para tua prima. Aí a tua prima vai e envia para mais 10, para mais 15. Aí cada um envia para mais 10, para mais 15. Olha aí tudo acontecendo. então poderia separar em dois tipos de personalidade, entre aspas. A tendência, que é o quê? Aquela pessoa que ainda está crua de espírito, então ela age por tendência, que já é dela, porque ela ainda não evoluiu alguma
Uhum. E o outro é por ela ser influenciada. Ela já evoluiu alguma coisa, porém, em alguns momentos ela está com a guarda reada, ela sofre uma influência que ela desconhece e acaba refletindo essa influência e propagando no mundo. Desconhece não, ô Carlos, como você bem falou anteriormente, é por falta de vigilância nossa mesmo. Porque se nós pegarmos lá no Evangelho, eles dão 3 características assim. Aquele que se compraz no mal e vive no mal, nenhum progresso tem. Aquele que luta contra o mal, reconhece o mal em si, mas luta contra o mal, esse está em progresso, ele está progredindo. E isso é positivo. Aquele que nem mais pensa no mal, esse já não tem mais a dificuldade. Então, nós, nesse mundo que nós estamos, porque nós ainda estamos espíritos imperfeitos, nós ainda não somos espíritos puros. Espírito puro é que está no grau superlativo de virtude, que não tem mais nenhuma influência sobre a matéria, onde os espíritos ignorantes não influenciam, mas não é o nosso caso. Então, por mais que a gente queira viver em oração, por mais que a gente queira viver em vigilância, por mais que eu queira calar o orgulho, o egoísmo, eu digo para você, Carlos, Denise, eu vivo em conflito, porque eu falo para vocês como se eu conseguisse viver isso no meu dia a dia. Não consigo. Falar é fácil. Agora, dá testemunho disso no teu dia a dia, 24 horas por dia. Eu não consigo. Não consigo, eu não tenho vergonha de falar, porque eu estou a caminho. Nós estamos a caminho. Seria uma hipocrisia da minha parte, seria uma vaidade da minha parte achar assim, não, comigo não. Comigo os espíritos inferiores, eles não atuam mais sobre mim. Ora, se Chico Xavier, ele assumiu que em determinados momentos, os espíritos inferiores, ele tinha ali, ele teve a oportunidade de ter comunicação de espírito mistificador, e Emmanuel falou para ele, foi para você ver que você não é infalível? Se Chico Xavier, esse espírito virtuoso, passou por esse testemunho, você acha, Carlos, que eu e você não vamos passar? E a todo momento nós somos testados. Pior, em vários momentos do dia nós caímos. O que a gente precisa fazer nesse momento? Reconhecer a nossa dificuldade, o nosso erro e falar assim, meu Deus, me perdoa. No mesmo momento, muda para uma oração. E repara aquilo que você fez. Passou uma mensagem ruim, não deveria ter passado? Na mesma hora, você passa uma outra saudável e pede desculpa àquela pessoa. Faz isso e você já vai ficar em paz com a tua consciência. Então, é assim. Você queria falar? Então tá bom. Então, vamos lá continuar. Então, nós temos toda a responsabilidade por tudo que nós fazemos, por tudo que nós produzimos. E é por essa razão, Carlos, que quando uma pessoa entra num processo obsessivo, seja da obsessão mais simples, a subjugação, a fascinação, e aí os espíritos falam assim, a responsabilidade é tua. Por quê? Porque você permitiu a sintonia. Porque se você não tivesse com seu pensamento em desequilíbrio, se você tivesse, veio a ideia ruim pela primeira vez, e naquele momento você tivesse combatido, se você tivesse orado, se você tivesse buscado Jesus, a obsessão não se instalaria. Então, a obsessão ela só instala porque, primeiro, nós temos consciência dos nossos erros, das nossas imperfeições. E aí, em vez da gente buscar reparação, o que a gente faz? Eu sou culpada mesmo. Eu sou culpada mesmo. Se eu não reparo, e se eu fico falando que eu sou culpada, nesse momento eu estou falando para os espíritos ignorantes assim, vem cá me machucar, eu sou culpada. Compreende? Quem é que está chamando eles? Você. Porque se eu falasse assim, errei, pode ser o pior erro. Mas o que é que Jesus fala? O amor cobre a multidão de pecados. A tua fé te curou. Então, se eu errei, mas a partir dali eu quero me corrigir, acabou interferência, acabou sintonia com o erro. Mas se eu chego e falo, sou tão pobre, coitada, mas eu sou tão fraquinha. Aí, nesse que você fala que você é fraquinha, você já abriu
a brecha para ele. O que você está falando para eles? Olha, eu sou fraquinha, vem cá me perturbar porque eu sou fraquinha. Se você fala assim, eu sou vítima, pobre coitada, ninguém me ama, ninguém me quer, não. Meu Deus, só eu, tudo acontece comigo. Tudo acontece comigo, e o que você está falando para eles? Olha, tudo acontece comigo, vem cá. Vocês podem vir que a casa está aberta. Olha o que a gente faz com a gente. Se nós falássemos assim, comigo não. Eu vou viver dentro do Evangelho. Eu tenho a fraqueza, mas Jesus vai cuidar de mim. Muda completamente. Eu erro, mas Jesus, Ele está no comando. Jesus vai me dar força. Muda. Compreende? Nós é que a todo momento interferimos no outro. E se o outro interfere em nós, é porque nós permitimos. Não tem vítima, não tem pobre coitado, não existe isso. Somos nós. A responsabilidade é nossa. E mudou aqui. Oi? Oi? Voltou? Então, olha, é o que nós estávamos falando. A vontade promove a atividade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. A questão é, nós estamos usando bem a nossa vontade? Para onde que nós estamos usando os nossos recursos, as nossas potências? É para o bem ou é para o mal? Para que ocorram as manifestações, o espírito deseja e aciona a vontade. Para tudo. Para as coisas boas e para as coisas também ruins. Ação na matéria. Como é que eles, lá no mundo espiritual, eles agem sobre a matéria? Como isso acontece? Em obras póstumas. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos, as movimentações dos objetos, transmissão do pensamento, visão, audição, palavra, tato, escrita, desenho, música e etc. As possibilidades são inúmeras. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Eles vão escolher aquela que eles puderem, de acordo com a circunstância, de acordo com a possibilidade de um médium para aquela comunicação. Se é um médium psicofônico, vai ser uma comunicação via oral. Se for um médium de efeitos físicos, pode ser um barulho. No momento, hoje em dia, o que nós vemos mais são os fenômenos intelectuais acontecendo, mas as possibilidades são inúmeras. As ações ocultas. Como é que são essas ações ocultas? Estou dentro da minha casa, estudando, trabalhando, escrevendo, e se o meu trabalho é bom, o meu amigo espiritual está ali me amparando. Pelas inspirações, sugestões de pensamentos, avisos íntimos, influência sobre os acontecimentos. E queremos aqui ressaltar o seguinte: se nós somos filhos de Deus, se todos nós somos espíritos, pergunto a vocês, todos nós somos médios? Sim, todos nós somos médios. Todos nós somos instrumentos para que outros espíritos se aproximem de nós e influenciem uma outra pessoa ou influenciem a nós mesmos. Pode ser por intuição, pode ser pelo pensamento. Agora, no médium ostensivo, eles vão usar o quê? As possibilidades da mediunidade ostensiva, psicofonia, psicografia, mas todo espírito recebe essa influência, todo, e também influencia. Ações patentes provadas por manifestações físicas, ruídos, movimentos, deslocamento de objetos, manifestações visuais, manifestações inteligentes. São inúmeras as possibilidades. Enfim, para a gente finalizar esse nosso trabalho, que fica para nós de ensinamento. Os espíritos sempre vão se manifestar. Por quê? Porque somos os filhos de Deus. Porque fomos criados por Deus com essas possibilidades. Não tem como. Deus quis. E aí, olha, podemos estar no campo, podemos estar na rua, podemos estar num banco de uma praça,
Podemos estar num trabalho numa casa espírita, na barca, na condução, no meio da rua, em qualquer lugar. Os espíritos, eles estão entre nós. Seja de uma forma espontânea ou provocada, são os seres inteligentes da criação. E naquilo que nós pensamos, nós vamos ter os nossos irmãos, os nossos amiguinhos, as nossas companhias, que comungam desses nossos pensamentos. A questão é, a pergunta é, quais são as nossas companhias diárias? Quem são os espíritos que vivem conosco? Quem são? Quais são aqueles que vivem dentro da nossa casa? Quais são aqueles que nós atraímos para perto de nós? Aí eu vou entender por que eu vivo tranquila, com calma, com otimismo, ou porque eu vivo angustiada, com dor de cabeça, ou com outros problemas mais sérios. Quem é que atrai os espíritos? Nós. Pela força do nosso pensamento, pela nossa vontade. Se vocês não aprenderem isso hoje, meu Deus. Gente, a responsabilidade agora ficou enorme. Porque nós somos espíritos e nós precisávamos falar isso. Sabe por quê? Porque o mundo carece de oração. O mundo carece de bons pensamentos. Não dá mais para divulgar os escândalos. Não dá mais. Eu não suporto mais. Os amigos espirituais não suportam mais. Eles querem que nós espíritas trabalhemos. Nós temos um compromisso. Nós assumimos esse dever com Jesus. O que é que nós estamos fazendo nessa reencarnação? E quando nós formos questionados, e o que você fez do teu livre-arbítrio? Por que é que você não orou? O que nós vamos responder? Meus amigos, finalizando, não nos esqueçamos mais, nós somos espíritos. A todo momento nós estamos influenciando as pessoas que são espíritos e estamos influenciando os desencarnados também. Muito obrigada a vocês.